Estamos de volta, então, para continuar a questão da educação. Tereza, muitas pessoas acham, então, que as mulheres já nascem sabendo educar, né? E que isso seria, então, uma atividade simples, né? Educar o filho. Você acha que é uma atividade simples ou não? Não mesmo. Porque ainda há pessoas que falam em instinto materno, quando a gente já sabe, até por revisões históricas, né, de que o instinto materno não existe, não. Existe uma relação que é construída. É muita aprendizagem, é muita complexidade. Então, fácil não é. Mas, por outro lado, pode ser fascinante, porque você vai se fazendo como mãe na medida que acompanha o desenvolvimento dos filhos. E com cada filho é diferente, porque essa história de dizer, eu criei todos os filhos do mesmo jeito, não é possível, porque cada filho, você está no momento da sua história, da sua vida. Cada criança tem uma personalidade própria, então cada relação é uma relação diferente. É uma fonte inesgotável de aprendizagem. E é um desafio muito grande também, porque há muitos momentos que você simplesmente não sabe o que fazer. Né? Então, fácil não é. Mas tem um lado que é fascinante. Né? O Ciclete estava falando sobre que não é certo, então, educar da mesma forma todos os filhos. Seria isso? Não é adequado? Não é possível. Não é uma questão nem de certo nem de errado. Você não consegue. Né? A relação com as pessoas são diferentes e com cada filho é diferente, né? Isso não é certo e não é errado, porque quando você tem uma relação com uma pessoa, você tem um retorno daquilo, e esse retorno não é igual, porque você tem vínculos diferentes, você tem afinidades diferentes, né? E isso vai moldando a sua relação com o seu filho. Não é uma questão de você amar mais, amar menos, dar mais afeto, dar menos afeto, mas as relações são diferentes. Você pode dar os mesmos padrões, né? O que você entende como importante que o seu filho aprenda, né? Isso você vai dar para os seus filhos, mas a maneira que você vai fazer isso será diferente. Os valores vão ser os mesmos. Cada um vai absorver da sua maneira, do seu jeito, e a forma com que você vai passar também é diferente, né? Como a Maria falou, a Tereza. O momento que você tem o primeiro filho é diferente que você tem o segundo filho, né? Até porque você já fez uma vez, já deu certo, já deu errado, você revê, o momento do outro é diferente, né? Então, a minha primeira filha, quer dizer, queria um celular aos 10 anos, não ganhou. O segundo já não tinha como não ganhar aos 12, entendeu? E você vai assim sucessivamente. É porque eu amo mais o segundo do que o primeiro? Não, porque você precisa caminhar junto, né? Você vai se formando mãe. Você não nasce mãe, né? Você começa a ser mãe quando seu filho nasce. E você a cada dia aprende um pouquinho como vai desenvolver esse papel, que é mais um da nossa vida. Antônia, o que você acha com relação a esse excesso de cobranças da mulher, né, em termos de ser uma mulher sexualmente, né, atraente, ter que ter um tempo para se dedicar ao marido, trabalho, né? Assim, como é que ficam esse tempo que supostamente ela deveria ter para estar, né, cuidando da educação do filho, né, estar estudando com o filho, né? Tem como dar conta dessas coisas todas? Como é que é isso, você acha? Eu acho que algumas podem, talvez consiga dar conta, mas não sei se são todas. Eu acho que é uma resposta que a gente não tem de imediato, porque isso vai depender de cada mulher e como ela lida com isso daí. A forma, como que é, quais são os recursos, quais são as redes de apoio, porque isso é altamente importante. Que rede de apoio essa mulher tem, e aí quando eu falo rede de apoio, eu estou falando da família, porque às vezes ela trabalha, mas a criança está com a avó, está com a tia, está com alguém.
Então, hoje, ela depende dessa rede de apoio, porque geralmente ela não fica em casa. O que pode trazer uma culpa? Pode, não sou eu que estou cuidando do meu filho. Muitas, inclusive, acredito, que tragam presente, uma forma material de substituir algo que esteja faltando ou que ela acredita que está faltando naquela relação, e aí começa a presentear, a trazer presente para o filho, uma maneira de suprir aquilo que ela não conseguiu ou que ela acha que não está conseguindo. Porque se ela tem uma relação com essa criança e essa criança entende, e aí depende de que relação foi construída, porque eu acredito nas várias formas de ser mãe, que são mães possíveis, que não existe uma forma, a mãe tem que ser assim. Eu acho que existem as possibilidades de assumir essa função. E que essa função ela é diversa, que não tem como ter uma norma. Ótimo. Você tem alguma orientação, Tereza, para essa mãe que está nessa dificuldade de assumir esses papéis e principalmente de educar o seu filho? E aí acaba fazendo, como a Antônia falou, trazendo presente para compensar, né, aquela falta que ela acha que ela está deixando de contribuir na educação da criança. Essa história é ilusória, né? Porque não pode compensar materialmente alguma coisa que falta de vínculo de relação, etc. e tal. É uma revisão de vida, né? Claro, que hoje a mulher tem múltiplos interesses, não só de trabalho, como na vida amorosa, né? Principalmente nas situações no casamento ou quando não está mais casada, uma nova parceria, atividades de passeios, de viagem, de cuidar do corpo, uma série de coisas. Né? Tem o espaço dela própria também. Né? Assim, a função da mulher é criar os seus filhos. Não é mais assim. Né? Existe uma multiplicidade de interesses, uma multiplicidade de funções. Então, vamos ver, gerenciamento de tempo é importante. Né? O quanto tempo, como é que o que a gente precisa fazer, o que a gente pode deixar de fazer. Né? Hoje em dia, uma das dificuldades enormes na educação dos filhos é colocar limites, especialmente em tempo de tela. Né? É uma dificuldade imensa, vai ficar todo mundo grudado no computador. E às vezes eu já vi crianças dizerem para os pais: poxa, para de usar o celular, olha para mim. Então, quanto tempo estamos gastando, né, em redes sociais, em outras situações que poderiam não estar sendo usadas dessa forma. Então, quer dizer, para mim, assim, a maternidade e paternidade é uma constante revisão, né, de ir construindo essa relação na medida que ela se apresenta. Ótimo. Senão, todo mundo vai ter que recorrer à medicação. Pois aí, é, né? exatamente. Isso que eu ia perguntar agora para o Glaucio. Diante dessa dificuldade, né, da mãe, de dar conta de toda essa diversidade de papéis, e das crianças, né, que não tem muitas vezes o limite, um estabelecimento claro de limite, isso faz com que aumente a quantidade, a medicalização? Com certeza, né? Tem toda uma condução, uma convergência para esse consumo de medicamentos. Se nós pegarmos aí, né, um fio condutor ao longo da história, desde o século XIX, né, até hoje, o século XXI, e observarmos como a mulher veio se colocando na sociedade, principalmente quando a gente chega na segunda metade do século XX, nós observamos um rearranjo, como a professora colocou, né, de sociedade. Onde a própria questão da maternidade ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser compreendida de forma diferente daquele arranjo familiar que se tinha até então, né? E aí quando a gente chega nos anos 80 do século passado, a gente observa uma quebra de paradigmas, né, na sociedade, onde a mulher ela se torna mais ativa, mais expressiva, mais producente, né, se torna menos dependente do homem e tenta se integrar na sociedade, mostrando de fato o seu papel em ser cidadã, em ser um recurso humano que produz. Né? E aí como é que fica esse cuidar, né, do filho, em exercer essa maternidade? Aí eis o paradigma, né?
ser mãe sozinha, como era antes, né? Basicamente ter a figura masculina como sendo a figura do provedor, né? A figura que determina o que deve ou não ser feito dentro do núcleo familiar. E ela agora, em muitas das vezes, se vê sendo responsável em gerir todas essas questões, né? De como organizar o seu núcleo familiar e de como educar o seu filho. A maternidade, eu até brinco, deixou de ser representada por uma equação de primeiro grau, passou para uma equação de segundo grau e agora eis a derivada. Né? Enfim, como resolver isso? Né? E a angústia em lidar com toda essa problematização. A solução está onde? No aniquilamento desses problemas, numa tentativa de forma mais imediata em sair desse caos. E aí vem a salvação, não é o que eu falo. Não é mais o Prozac. Né? Aí nós temos hoje a fluoxetina, né? As benzodiazepinas outras, né? Que são prescritas, enfim. E há uma banalização disso, né? De tentar resolver o problema em função de uma solução mágica. Eis a pílula da felicidade. Olha, para esse probleminha tem um medicamento que vai resolver a sua situação. E o pior disso tudo que eu vejo é a cultura dessa medicamentalização, né? Porque se dá certo para ela como mãe, os problemas também que os filhos naturalmente não vão conseguir resolver, porque essa angústia, ela é em saber lidar, em tentar lidar com todas essas demandas, não diz respeito apenas aos pais, à mulher, ao homem, mas às crianças também, a todos que estão em sociedade protagonizando todos esses processos. Então, se eu, como pai e mãe, não consigo resolver os problemas de forma mais saudável, digamos assim, né? E acredito que o medicamento vai ser um colaborador nesse processo, os problemas que os meus filhos estão enfrentando também são problemas que passam a ser enxergados dentro de uma relação patológica, né? A criança que passa a ser classificada como, diagnosticada como hiperativa, né? Em ter transtorno de atenção, déficit de atenção, né? Em ser agressiva. Todos esses problemas, na verdade, que chegam à escola, e eis a escola também, né? Em saber lidar com tudo isso, porque a educação ela é muito complexa nesse sentido, né? Porque a educação que começa no núcleo familiar e que continua em outros núcleos, como no núcleo escolar. Então, esses problemas acabam batendo na porta da escola também. E isso vai se refletir também sob uma outra óptica interessante também, no próprio rendimento escolar. O problema que a gente hoje tem com a aprendizagem de matemática, com o próprio desenvolvimento do pensar da língua, né? Que muitos professores reclamam que as crianças não conseguem pensar, por exemplo, em língua portuguesa, né? Mas é óbvio, é evidente que todos esses problemas realmente serão cada vez mais, digamos assim, estocásticos, né? Acumulativos em vários setores, em vários olhares. Né? Essa dificuldade de aprendizagem vai estar de onde? Vai vir de onde? Né? Vai vir de uma limitação na própria atividade cerebral. É a geração de zumbis. Aí passa todo mundo a ser contido com o uso de medicamento. Eu não vou surtar, eu vou conseguir lidar com o problema, porque a salvação, a pílula da felicidade, da resolução, é o medicamento. É mais fácil entrar nessa relação de aniquilamento do que enfrentar os problemas para que a gente possa realmente se transformar, se ressignificar, que é de ordem natural, né? Do desenvolvimento humano, né? Se ressignificar, se transformar, e assim como em toda a sociedade, uma sociedade que não consegue perceber isso, é uma sociedade que entra em retrocesso também, né? Uma sociedade que vai estar sempre abafada pelo medicamento, que vai estar sempre refém da tecnologia, é uma sociedade que não consegue perceber, se colocar no lugar do outro, né? É uma sociedade cada vez mais fragmentada. Então o problema, ele é, de fato, é uma questão complexa, não é simples. Nós não temos uma resposta para a nossa discussão, nós não temos uma resposta tão direta. Eu diria que nós temos várias respostas a partir de várias maneiras de se olhar para essa questão, né? Ela é mais do que coisa édrica, digamos assim, né? São mais de 20 olhares, que são poucos, né? De tamanha complexidade que é a situação. Tereza,
como que você acha que a psicologia pode contribuir, então, com as mães, né, e com as crianças diante desse caos que a gente está vivendo hoje? A psicologia oferece elementos para reflexão, né? E para a reflexão vem a mudança. Mas para haver a mudança tem que ter um trabalho, uma disposição de fazer esse processo de desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento das relações. Refletir, se questionar o tempo todo, né, claro, que as pessoas rever, fazem, né? Rever. E esse aniquilamento chega, né? A questão, por exemplo, eu penso, logo existo. Se você não pensa nos seus próprios problemas, se você não consegue encarar os seus próprios problemas, se você não consegue compreender o problema do outro, como é que a gente vai existir como indivíduos e como sociedade? Que tipo de diálogo nós vamos estabelecer? Que tipo de dialógica e dialética essa sociedade vai desenvolver, vai construir ao longo dos tempos? Queria agradecer, então, professora Maria Tereza, muito obrigada. Foi uma generosidade muito grande vir aqui, né, participar desse nosso debate, que é um tema, né, muito atual. Esse livro que você escrevia no primeiro livro tem 40 anos, né, e continua muito atual quando a gente ainda fala hoje em sala de aula sobre o instinto materno. Muitas pessoas ainda, né, acreditam no instinto materno. Então, assim, é um tema extremamente rico. Há 40 anos você foi, então, assim, a precursora desse tema, né, aqui no Brasil, né, como você estava contando. Então, tem um valor, assim, inestimável, né? Então, muito obrigada, Maria Tereza. Então, queria também agradecer, né, os nossos convidados, professora Lúcia Clay Pontes, que veio aqui, né, do professor Glaucio de Rê, professora Antônia de la Cruz, que vieram assim com maior generosidade, porque a gente entende que é muito importante discutir essas questões muito atuais dentro da perspectiva da psicologia. Então, espero vocês no próximo programa Papo Psi.